Quero cumprimentar os amados irmãos aqui presentes, os nossos internautas de casa, com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Feliz de estar aqui juntamente com o pastor Joelso, pastora Lucimar e toda essa igreja para falarmos do amor de Deus com os nossos irmãos. Mandar também um abraço à nossa esposa Érica, que não pôde estar aqui nesta noite, nesta oportunidade, juntamente com o nosso bebezinho Samuel, de 3 anos, devido a esse tempo, foi difícil estarmos aqui, e o nosso amado Osiel e sua esposa Valéria nos trouxe uma bênção estarmos com os nossos irmãos. Gostaria de convidar os irmãos de casa e a igreja aqui presente ao nosso tema proposto para essa festividade, esse grande culto em ações de graças ao nosso Deus por 48º aniversário desta casa. Apocalipse capítulo de número 2, versículo 29, Apocalipse de número 2, versículo 29, tema proposto para esta ocasião. Adoraremos ao Senhor em forma de pregação da sua palavra, entendendo esse texto. Todos encontraram? Diz assim, apenas o último versículo desse capítulo. Vamos o 28 e o 29. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de iniciar a nossa palavra de gratidão ao nosso Deus, pois se trata de uma ocasião de 48 anos. E uma instituição como esta, totalmente cristocêntrica, para sobreviver por 48 anos, é porque, de fato, as bases doutrinárias elas têm sido observadas. Pois o contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos diz a história, o relato da igreja primitiva, que a igreja ia crescendo porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partilhar do pão. Por conseguinte, no versículo 47 do mesmo capítulo 2, diz o texto que o Senhor se encarregava de proporcionar e gerar o crescimento à igreja diariamente, pois na medida que a palavra ia crescendo, a doutrina ia sendo observada, por consequentemente o fruto do Espírito Santo, juntamente com as virtudes, o amor, a paz, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, o zelo, com essa igreja primitiva, ela ia crescendo, características e virtudes essas que são também observadas pelo escritor João, analisando e escrevendo, relatando as palavras do Senhor Jesus Cristo, aqui também em Apocalipse. Por isso que hoje nós chegamos aqui há mais de 2000 anos, pregando o evangelho do amor do nosso Cristo Jesus, com foco na glória, pois o nosso foco é chegarmos à eternidade com o nosso Cristo, e nós estamos aqui com essa mesma fé, com esta mesma convicção, com esse mesmo zelo, pregando esta palavra. E a advertência desta carta, que é uma carta direcionada à igreja de Tiatira, logo nós vamos perceber algumas outras igrejas no contexto anterior, que fala a Éfeso, a Pérgamo, e nós vamos perceber que a mesma exortação, no sentido de perseverança, é sempre esta: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o contexto da exortação aqui é um contexto de dualidade, como que a igreja inicia, como que a igreja perpassa ao longo da história e vem trazendo então uma exortação, como que nós nos encontramos hoje, quando nós analisamos no versículo 18, quando o anjo da igreja, as palavras do Senhor Jesus Cristo é direcionada à igreja de Tiatira, o Senhor vai enaltecer, exaltar o comportamento desta igreja fiel. Ora, o versículo 2, o versículo 18 e 19, o Senhor Jesus Cristo, por parte do apóstolo João, ele escreve ao anjo de Tiatira, escreve e diz: Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés
latão reluzente. Isso aqui nos gera de imediato um temor em nosso coração, e aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não deve de maneira alguma perder tempo em fazê-lo, porque Jesus Cristo breve virá para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue do Cordeiro. E a realidade que ele coloca aqui é que os seus olhos são como chama de fogo. Isso dá uma conotação de que o Senhor Deus, ele contempla todas as coisas na face da terra, desde a eternidade, desde que ele foi encarnado, se fez carne, habitou entre nós, nasceu, morreu, discipulou, pregou o evangelho, foi na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está contemplando todas as nossas obras desde então, e ele está à procura dos fiéis da terra para arrebatar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus por isso, e os fiéis da terra subirão e estarão para sempre com o Senhor. A primeira exortação de fidelidade que ele dá é esta: não percamos o foco e nem tampouco a fidelidade no serviço, pois os olhos como chama de fogo contemplam todas as coisas. Para quem é que a nossa obra está sendo feita? Com que propósito? Com que qualidade? Com que direcionamento? Com que foco? Traz essas perspectivas, dessas indagações, porque os olhos do Senhor contemplam, e nós precisamos entender. Quando Jesus, por exemplo, o Senhor, na parábola dos talentos, ele veio à terra, chamou os seus, chamou 5, deu 5 talentos a uns, deu 2 talentos a outros, e deu 1 talento a um, e ele fala ali sobre esta perspectiva: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador, e no outra oportunidade eu virei outra vez para buscar, e vos pedirei conta de tudo isso, pois os meus olhos continuarão a contemplar isso que eu tenho colocado nas mãos de vocês. Enquanto igreja, Deus nos deu responsabilidade de pregoar a tua palavra, o seu evangelho, e glória a Deus, porque há 48 anos nós estamos aqui pregando o evangelho do reino. Jesus em breve virá para buscar uma igreja lavada e remida, e o ecoar desta mensagem nesta noite é: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Jesus Cristo breve vem. Está contemplando os nossos serviços, as nossas obras. Ele nos deu dons, talentos, sejam eles espirituais ou ministeriais, unicamente para serviço no seu reino, e está contemplando isso. E uma exortação desta carta que nos traz o apóstolo João, através das palavras de Jesus, é: nós precisamos focar naquilo que é verdadeiro, que é puro, que é de qualidade, pois esta exortação nos faz entender que não é a quantidade do trabalho, e sim a qualidade do trabalho. Inclusive aquele que recebera 1 talento não valorizou e não entendeu muito bem esta mensagem, de que não era a quantidade e sim a qualidade. O que é que eles faz? Servo infiel e negligente, escolheu enterrar o talento que tinha recebido. Então o Senhor daquele moço que entregou o dom e o talento vem pedir conta, e esta passagem nos diz exatamente isso. Olha no versículo 18 ainda, parte B: os seus olhos são como chama de fogo e os seus pés como latão reluzente. Isso aqui diz que ele pisará no Monte das Oliveiras no advento do seu retorno, juntamente com a igreja fiel e os anjos, e ele vai esmagar todos os infiéis da terra, porque a vitória unicamente pertence ao nosso Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Ele é fiel na batalha, e ele vai pisar pelos cabelos dos seus pés todos os inimigos da igreja. É uma exortação à fidelidade. Meus olhos contemplam, sede santos como eu sou santo. E ele vai nesta linha de exortação a nós. No versículo 19, dando sequência ao texto, ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que vocês fazem,
Ele está dizendo à igreja, e eu estou trazendo essa aplicação literal para os nossos dias, porque o contexto que foi escolhido, no versículo 19, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às, plural, igrejas. Isso é universal, valeu lá naquela época, continua valendo no percurso da história e perpassa por nós até hoje. Somente os fiéis herdarão a terra. Por isso que Apocalipse 3:11 diz: eis que veio sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque eu conheço as tuas obras. O Espírito Santo exalta o comportamento desta igreja. Eu sei o teu amor. Amor fala de quando as pessoas se voltam para Deus, como que fazem isso? Quando elas recebem o Espírito Santo de Deus e passam a servir com toda voluntariedade no reino, como para o Senhor, sem forçação de barra. Inclusive Paulo escreve isso em Colossenses 3:23, tudo que te vier a mão para fazer, faça como ao Senhor e não aos homens, porque aquele que conhece as tuas obras está te contemplando e está vendo, e tudo que nós fazemos aqui terá um peso de glória na eternidade, diante do tribunal de Cristo. Conhece o teu amor, a sua qualidade, a sua verdade, o seu espírito, o seu santo coração. Ele vai mais além e diz: eu conheço o teu serviço. Nós precisamos continuar nessa perspectiva do entendimento de que Cristo nos chamou para servirmos. Ele nos chamou para sermos discípulos no cumprimento do ID do seu evangelho, com simplicidade, amor, sem faltar a perspectiva da fé, para o poder das obras, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e só teremos obras se mantivermos essa fé em Cristo Jesus. Por isso que Judas, na sua epístola, antes mesmo aqui de Apocalipse, apenas 25 versículos, mas ele diz: olha, eu quis falar a vós acerca da comum salvação, pois antes de falar sobre a salvação, eu tive necessidade de exortar alguns de vocês, porque se corromperam com falsos ensinamentos. Alguns pervertidos se infiltraram no meio da igreja, tirando aquilo de bom, de qualidade, de dom, que o Espírito Santo recheou a igreja, presenteou a igreja, para unicamente serviço do reino. E muitos foram perdendo a qualidade no serviço por essa perspectiva. E o anjo da igreja está dizendo: eu conheço as suas obras, o teu amor com que faz a obra, o seu serviço. E quando nós temos esse foco, nós entendemos que devemos ser unicamente imitadores de Deus, como filhos amados, entendendo a perspectiva de que Jesus veio para servir, e serviu de uma qualidade que hoje nós estamos aqui. Marcos 10:45 diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o maior serviço que Jesus prestou na cruz do Calvário foi unicamente suficiente. Diz o texto que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo do pecado, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele. Por isso hoje foi nos dado o direito de estarmos aqui para engrandecer, exaltar, magnificar unicamente o nome daquele que é digno de toda honra e de todo louvor. É Jesus Cristo de Nazaré. Conheço as tuas obras, o teu amor e o seu serviço. E aos nossos internautas vale essa palavra de forma bem conscientizadora a dizer o seguinte: se tão somente crer no que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário, a obra unicamente da salvação, ela será eficaz em todos os sentidos, pleno em nossa vida. Teremos um viver de plenitude com Deus, de completude, e esse vazio que talvez sentimos nesse momento, o Espírito Santo preencherá. Porque Romanos 5, Paulo estabelece isso dizendo: tendo pois sido justificado por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, temos paz com Deus e acesso a esta graça mediante o seu sacrifício. 1 João 1,7 ele diz: se andarmos porém na luz, como na luz Jesus está, tivermos comunhão uns com os outros, em amor, serviço, sacrifício, porque ele conhece as nossas obras, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Talvez tenha gente nesse momento dizendo: não tem mais solução, saída para a minha vida. Jesus diz: tem sim. É tão somente crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, porque o sangue dele é unicamente suficiente para fazer um milagre em nossas vidas. Esse é o foco do Evangelho, que o anjo dessa igreja está enaltecendo essas qualidades espirituais da igreja. Conheço, contemplo vocês, com olhos como chama de fogo, e aqueles que não me servem com qualidade, os meus pés como lastão reluzente, está reservado para esse, porque eu vou pisar neles. Porque uma das maiores características e atributos do Cristo, ele é justo. É a justiça, julgará com equidade. Estamos no espaço da graça, onde Cristo está, a porta da salvação aberta. E ele está dizendo, inclusive dentro desse contexto, mais à frente: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você, e você terá paz com Deus. E ele vai mais além e diz: seu amor, seu serviço, sua fé. Isso aqui é perigoso dentro do contexto que estamos vivendo. E a exortação das Escrituras nesta noite nos diz: precisamos cuidar da nossa fé. Paulo estabelece em Romanos e em outros contextos das Escrituras Sagradas que a fé vem pelo ouvir da sua. Glorifico a Deus quando vou pregar e temos uma igreja atenta à palavra do Senhor. Isto é muito bom, porque na mesma intenção, na mesma proporção que a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem pelo ouvir. Porque se não selecionarmos muito bem aquilo que nós estamos ouvindo, de igual modo vai descer ao coração. Por isso que o salmista nos aconselha, no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, visando o acréscimo da fé. E na sua lei medita de dia e de noite. Salvação e perspectiva de reino para o futuro. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que é Jesus, água da vida, água viva, fonte de toda questão em nossa vida, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará para o reino de Deus na eternidade futura. Na mesma proporção que a fé vem pelo ouvir, precisamos cuidar daquilo que ouvimos, que vemos, que falamos, pois ele diz: conheço tuas obras. Por isso que João nos aconselha ainda, 1 João 2,15, porque aqui literalmente existe um amor ao sistema mundano aqui corrompido, por parte de Jezabel, a prostituta idólatra da igreja de Tiatira, que vinham com filosofias e ensinos heréticos, de falsa espiritualidade, corrompendo a muitos e levando alguns da igreja fiel. Porque é uma igreja boa, amor, serviço, fé, paciência. Quando vamos para Gálatas 5:22, todas essas virtudes estão lá, como perspectiva de entrada no reino. Pois Paulo estabelece relatando: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, paciência. E ele fecha dizendo: contra estas coisas não há lei. A igreja que age assim, que está na plenitude do Espírito, está aguardando o arrebatamento do Senhor Jesus. Sabe que a qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja será tirada da terra. Por isso que não se assusta. Pode vir pandemia, continua adorando. A coisa está indo, continua adorando. Ainda que frágil emocionalmente, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e que acima de tudo cuida de nós. Serviço é um ministério. Serviço é um ministério espiritual, não é entretenimento.
Servir-se ao ministério espiritual com o fim de agregar salvação para o reino, como a igreja primitiva fazia, como o Senhor Jesus se propôs fazer, e avançando. Todas as características espirituais tinha. E aí o anjo da igreja escreve dizendo mais ainda: exalto muito mais vocês, porque pelo que estou contemplando, parte B do versículo 19, parece-me que as últimas obras de vocês são melhores do que as primeiras, como já não bastasse as qualidades espirituais da igreja, Osiel. Uma igreja perfeita, queridos. Uma igreja cheia de amor, da paciência. Uma igreja longânima. Uma igreja cheia de fé. E no outro contexto a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fica aqui inclusive uma indagação: como está a nossa fé neste momento? Se a sua resposta for estar em baixa, pregador, o conselho que eu dou é o seguinte: se ela pode se acrescer, progredir, a partir do ouvir da palavra, começa a selecionar muito bem o que você tem ouvido nesses últimos dias. Porque Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz: mas o Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, Jezabel, a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Homens que se introduziram em nosso meio, tentando corromper, perverter a nossa crença, a nossa fé, estragar o nosso amor, a nossa forma de servir. E aí a palavra de exortação, no sentido de encorajamento, porque exortar é encorajar. É isso que Judas faz. Antes de falar da salvação, deixa a gente ajustar alguma coisa para voltarmos ao primeiro amor. Tive por necessidade de exortar-vos a batalhar primeiro pela vossa fé. Aí ele diz ainda mais: apiedai-vos de alguns que já estão duvidosos. Será que Cristo volta? Será que eu ainda sou crente? Será que ainda Ele ouve minha oração? Será que... Ei, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. A Bíblia diz: oh, se você clamar com fé, Ele te ouvirá. Ele diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. As tuas últimas obras, diz o texto, são mais do que as primeiras. Sabe o que eu enxergo aqui, igreja santa? Eu enxergo aqui uma igreja zelosa por tudo aquilo que Deus nos adornou, e que nós entendemos ser suficientemente bom e maravilhoso. Sabe o que eu entendo com isso? A gente não precisa de buscar apetrechos e nada em canto nenhum, em lugar algum. O que tu tens dentro de ti, enquanto igreja, é suficientemente bom, poderoso, maravilhoso. Se soubéssemos o poder que temos nas mãos. Por isso que Paulo fala: tu vai, Timóteo, pastorear uma igreja difícil. Mas deixa eu te dar um conselho de ouro: não despreze o dom que há em ti. Trazendo para esse campo aqui, não despreze, igreja fiel, o amor, a paciência, a fé, a longanimidade. E o Espírito está dizendo através da palavra: as últimas obras precisam ser maiores do que as primeiras. Sabe o que eu entendo com isso? A vida cristã deve ser uma vida de progressividade.
convite de Jesus foi crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus, até que isso se resulte em peso de glória. De glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, até o arrebatamento da igreja, até Jesus te chamar. É de fé em fé, porque a Bíblia diz que a luz do justo, a vida do justo, ela vai brilhando, 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 é como aurora, até ser dia. E quando é que se dará este dia perfeito? A Bíblia diz, quando estaremos para sempre com o Senhor, no dia glorioso com o nosso Mestre, na eternidade. E essa é uma promessa para todos quanto crerem e não negociarem a fé. No versículo 3 em diante, perdoe-me, versículo 20 em diante, até o 24, entra exatamente o contexto que nós estamos vivenciando, igreja. É uma igreja boa, o apóstolo João está exaltando, enaltecendo, a partir da fala do Senhor Jesus Cristo, essa igreja. Mas aí, como nós conhecemos de batalha espiritual, o inimigo tem que mandar alguma coisa para atrapalhar. Só que o chamamento das Escrituras é a igreja alerta, não vai ceder essa tentação. Aí diz o verso 20 aqui: mas tenho contra ti, que tolerastes Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina, engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, numa tentativa de colocar a igreja do Senhor como inimiga de Deus. Tiago entende muito bem isso e nos dá este mesmo entendimento. Tiago 4,4, no sentido espiritual, ele diz em algumas traduções infiéis, e outras ele coloca desse mesmo modo aqui: adúlteras e adúlteros, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. E o que o Espírito Santo está dizendo aqui é: não é comum e nem razoável, normal coisa alguma, uma igreja que tinha tudo, agora abraça o mundão e se constitui-se inimigo de Deus, adulterando no sentido espiritual de traição de Deus, como a nação egípcia cansava de fazer. Então o que Deus quer nesta última hora da igreja é fidelidade ao Senhor, fidelidade a Ele com firmeza, com perseverança. Avançando no texto, o versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, idolatria, traição espiritual, tá? Mas o texto informa: e não se arrependeu. Como eu disse na introdução, a porta da salvação está aberta. É a oferta do arrependimento hoje, nesta noite. Se João estivesse aqui, ele estaria pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa pregação não pode sair da boca da igreja fiel. A necessidade do arrependimento nesta última hora é urgente. Se estava nas práticas do amor, da paciência, da justiça, da mansidão, da longanimidade, estava uma plenitude do Espírito e fugiu disso, saiu, caiu, teve uma queda, uma baixa na fé,
o Espírito está nos chamando nesta noite novamente. Arrependei-vos e volte à prática das boas obras, porque eu tenho com você um concerto nessa noite. Quando ele fala eis que porei numa cama, ele está usando uma metáfora, porque lugar de prostituta é cama. Só que aqui é no contexto espiritual. Então ele fala cama sobre aqueles que adulteram. Só que aqui ele aponta para aquela perspectiva do grande dia do juízo, da prestação de conta. Ao mesmo tempo que ele fala conheço tuas obras e sei, estou computando tudo isso no céu, e Apocalipse descreve que tem um livro da vida e o livro das obras, e ele conhece mesmo. Naquele grande dia, ele nos chamará cada um por nosso nome, o novo nome que ele nos dará. Quem quer receber o novo nome na glória aí? E ele vai nos chamar à prestação de conta. Ele vai nos chamar à prestação de conta. Tem galadão para a igreja fiel, tem galadão para a igreja fiel, tem premiação espiritual para a igreja de fiel, tem coroa de glória, coroa de vida, coroa de justiça para quem for fiel. Mas no contexto daquele que não se arrepender, a Bíblia está dizendo que naquele dia também haverá grande juízo. Portanto, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o verso 23, como fica claro isso. Ferirei de morte aos seus filhos. E isso aponta para a morte eterna. Morte, e todas as igrejas universal, no dia da prestação de conta, saberão que eu sou aquele que sonda as mentes, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas. Isso é lindo e gera um temor. Isso é lindo e gera um temor. E por vezes nos enganamos, achando que os olhos, como chama de fogo que contempla tudo, não está vendo. Que Ele não está ouvindo nossas falas, por vezes murmurações. Mas a Bíblia estabelece que antes mesmo de sair uma palavra da boca, Salmo 139 diz que tu sonda-me, Senhor, e me conhece. De longe conhece os meus pensamentos. Sabe qual é o chamamento aqui, igreja? É 24 horas por dia conectado com Deus, ligado, vigilante. Vigilante. Porque aquele que enviou Jezabel lá, tá, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas a igreja fiel, de amor, de obras, de bom serviço, de fidelidade, de paciência, e que as últimas obras serão maiores do que a primeira. A igreja que continua crescendo na graça, no conhecimento, avançando, perseverante, esta igreja terá poder para dizer: não, basta, não quero, porque a minha fidelidade pertence ao Senhor. Alguns seguiram Jezabel, alguns estão abraçando o contexto odierno. E mais uma vez Paulo estabelece 2 Timóteo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias, é o Espírito que está dizendo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, tudo contrário da graça e das virtudes do Espírito, avarentos, presunçosos, ingratos, profanos, desobedientes a pai e mães, sem afeição natural, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, têm prazeres mais nas coisas carnais do que espirituais. Quantos poderiam estar no nosso meio constantemente, somente adorando, regozijando,
e magnificando aquele que é dono da nossa alma, do nosso espírito e da nossa vida, e que há de prestar conta, pedir conta disso. Mas são mais amigos dos deleites, das obras carnais, do que amigos de Deus. Arrogantes, avarentos. E aí Paulo, entendendo a perspectiva espiritual, diz assim, ó: afasta-te deles, segue pois, ou permanece, na justiça, no amor e na caridade, porque contra estas coisas não há lei. Quem assim as pratica, a vida eterna é garantida. Partindo para a conclusão do texto, versículo 24, o anjo ainda diz: mas eu vos digo a vós, os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, profundezas de Satanás. Isso aqui é Jezabel tentando corromper. Que outra carga vos não porei. Sabe o que o anjo está dizendo? A igreja, se vocês guardam, preservam o fruto do Espírito na vida, valorizam isso em fidelidade ao Senhor, batalham pelos comportamentos das virtudes do Espírito, não vos darei provações maiores do que vocês não possam suportar. Jesus está garantindo da seguinte forma: fique tranquilo que com Jezabel acerto eu. Com Satanás naquele grande dia acerto eu, certo pois tão somente fiel, deixa ele comigo, porque naquele grande dia eu esmagarei a cabeça da serpente, como foi proferido e profetizado pelo próprio Deus. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e a vitória será do corpo de Deus. A igreja santa, lavada e remida, será vitoriosa. Glória a Jesus. Vale a pena, igreja, chorando, mas seguindo, sofrendo, mas seguindo, passando por tribulações, mas indo. Fiquem tranquilos, o texto é claro, que outra carga vos não porei sobre os vossos ombros. O Senhor está dizendo: eu só quero tão somente de vocês obediência aos meus mandamentos, comunhão e perseverança no meu Espírito Santo. Só isso. Se porventura a sua fé está embaixo e você deixou de adorar como adorava, servir como servia, caminhar como caminhava, Deus está dizendo: precisamos ajustar isso hoje. Eu estava falando com Osiel, irmã Lucimar me conhece, eu tenho uma vida ativa mesmo no reino de Deus e gosto disso. Por vezes eu fico cansado, fadigado. Mas eu estava compartilhando com o Osiel ali no carro, dizendo que ele está preocupado, a turma de teologia está se formando, está indo o povo embora e a gente vai ficar sozinho. Aí ele: vai me abandonar, professor? Vai me abandonar? Vai me abandonar? O que eu vou fazer? Eu vou ficar ocioso. Eu falei: não, vai caçar alguma coisa fazer. Porque crente não pode viver na ociosidade. O inimigo gosta de crente que não tem o que fazer. Isso é perigoso. Percebe o rei Davi? Era um adorador. Era um homem de Deus que preservava a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Qual era o hábito dele? Constantemente, quando não estava tocando harpa, estava cuidando de ovelha. Quando não estava cuidando de ovelha, estava orando. Ou quando não estava fazendo os três, orando, cuidando de ovelha e tocando harpa. Mas chega um período na sua vida que ele já está cansado. É basicamente igual a igreja de Tiatira, que ele começa muito bem, muito bem, muito bem. Mas no meio do caminho a coisa foi baixando, foi pisando no freio, foi estabelecendo uma vagarosidade. E aí diz o texto, no momento da sua queda, que ele já não é aquele adorador que acordava mais matinalmente para consagrar os primeiros momentos da sua vida ao Senhor. Diz o texto que já beirando ao meio-dia, o rei Davi se levanta e vai passear na polpa do seu palácio. E quando ele está nesse comportamento de ociosidade,
que a janela dos olhos percebe? A oportunidade do pecado. Mandou logo chamar, a queda veio. O inimigo gosta dessa ociosidade. Quando Deus chama Jó para uma conversa, e aí Satanás se apresenta também, Satanás diz o que para Deus? De onde tu vem, rapaz? Eu venho de passear e rodear a terra. Não é gente que não tem o que fazer. Esse diabo é gente que não tem o que fazer. Aí vem tentar a igreja do Senhor, querendo ficar ao nosso derredor como leão, porque ele é imitador. O leão é o leão da tribo de Judá, o nosso Cristo. Aí vem querendo imitar como um cordeirinho para poder se introduzir em nosso meio e provocar algumas desavenças, confusão, ausência de fé, ausência de paciência, ausência de amor. Sai para lá, porque aqui tem reino de Deus e pessoas de oração e sabedoras de que Deus cuida de nós. Precisamos ficar ligados. Você acima de tudo examinando a si mesmo. Se a baixa do amor foi, a paciência já não tem mais, a fé está indo embora. Opa, acende a lâmpada da atenção aí e corre para os pés do Senhor. Pede a Ele misericórdia, graça, socorro e fala: eis-me aqui, Senhor, transforma o meu viver. É atenção. Porque a nossa vida deve ser progressividade e não estagnação. Jesus vem logo aí. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente está aguardando Jesus para daqui a 2000 anos. Só que eu estou com 33. Não sei nem se eu vou viver mais 2. Hoje, nesse mundo de incerteza, que a gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Como é que está a minha vida? Quantos Deus já chamou nesse período? Precisamos estar alertas e preparados. Não somente na perspectiva do arrebatamento, será glorioso se eu for arrebatado e transformado ainda vivo, porque Paulo fala que tem crente que nem pela morte vai passar. Os que tiverem vivo em Cristo ressuscitarão juntamente com aqueles que forem ressuscitados mortos, e nós seremos juntamente com eles transformados ao encontrarmos com o nosso Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele diz: não vou colocar sobre os vossos ombros cargas que vocês não possam suportar. Mas como que está o cuidado com o Espírito Santo? Para ir fechando, olha o 25. Mas o que tendes, retendes, até que eu... Não, eu quero repetir isso com vocês, porque eu estou aqui desde o início pregando uma perspectiva, num prisma, num direcionamento de arrebatamento da igreja. E agora que o Senhor Jesus Cristo fala que Ele vem, não, vamos de novo, 25. Mas o que tendes o quê? Mas o que você tem, guarda o que tu tem, é isso que ele está dizendo aqui. Mas o que tendes, o que Deus te deu, te confiou em sua mão, te chamou, te lavou, te remiu, te santificou, te regenerou, te trouxe aqui, te colocou no lugar de príncipe, princesa. Tu está na casa dele, guardado, vigiado, protegido pelo nosso Deus. Aquilo que tu tendes, retenho para si, protege com todas as forças. Retenho para si, retenho, até que eu... Ele está pedindo fidelidade porque Ele vem logo aí, vem logo aí, vem logo aí, e vai pedir conta daquilo que Ele deu. Jesus Cristo voltará. Queridos internautas, não percam tempo. Todos os sinais estão apontando, Jesus Cristo está voltando. Ele quer salvar a sua vida, Ele tem interesse em salvar a sua alma. Foi para isso que Ele veio. Foi Ele mesmo próprio que declarou: o Filho do Homem não veio senão para salvar e buscar os que se haviam perdido. Não só nos salvou, não só nos remiu, não só nos lavou, não só nos regenerou,
não só nos santificou, porque sem santificação ninguém verá Deus, mas distribuiu dons para nos assentarmos como príncipes e princesas, ficarmos na mordomia cristã sem fazer nada. Não é isso. Repito o texto e vou para o 26, 27 e a gente vai encerrando. Mas o que tu tens? Deixa eu pensar uma ilustração com você rapidinho. Olha para a palma da sua mão agora, por gentileza. Olha para a palma da sua mão agora, por gentileza. No contexto espiritual, o que é que tu tem nas mãos aí? O que foi que Deus te deu? Tem gente que tem dificuldade de entender onde está o talento, o chamado que Deus deu. Aí quando o texto pergunta, mas o que tu tens, não desperdice, retém, guarda. Não guarda porque sabe, eu não tenho nada. A ilustração é simples. A pergunta é, onde é no reino que você investe mais tempo da tua vida? É no altar da oração? É no altar da oração? É no louvor? É investindo tempo no preparo da palavra? Olha aí o teu dom. Porque Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quando eu pergunto sobre suas mãos, o que você vê, o que você tem, o que você sabe no âmbito espiritual que tu tem, eu digo o seguinte para os irmãos, por gentileza, não despreze isso. Em Êxodo 4, Deus pergunta isso para Moisés: Moisés, eu quero te chamar para dar livramento ao meu povo. O que é que tu tem nas mãos? Eu gosto do texto mais contemporâneo. Moisés diz para Deus que tem uma varinha, ou seja, isso é fala de quem negligencia aquilo que Deus deu, não valoriza. Por vezes já foi corrompido de mente, não tem fé na possibilidade que Deus vai fazer e fala, eu tenho uma varinha. Pois é, Moisés, vai com essa varinha perante Faraó, dá os seguintes sinais aí, sua vara vai se transformar em serpente, sua mão leprosa, depois tu pega e continue com a tua varinha, não joga fora não. 10 capítulos depois de ministério, em Êxodo 14 e 15, você vai ver agora Moisés perante o Mar Vermelho, e do outro lado tem Canaã, e aí está todo o povo de Israel, e aí vem Faraó atrás querendo matar todo mundo. Aí está Moisés o quê? Desesperado, e o povo pressionando, aí Moisés se aparta num cantinho, e vai pedir ajuda de Deus e clamar, Senhor, Senhor. Aí Deus lembra Moisés, você lembra 10 capítulos atrás, você disse para mim, o que você tem nas mãos mesmo? Uma varinha? Pois é, Moisés, pega essa varinha que você negligenciou, toca nas águas e diz para o povo marchar. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Se você não negligenciar aquilo que Deus te deu nas suas mãos, enquanto dom espiritual, é isso aí que no momento de dificuldade Deus vai te tirar e vai abrir o Mar Vermelho, e tu vai passar cantando vitória, e vai chegar a Canaã. Porque não é qualquer aflição que vai te fazer parar, desviar no meio do caminho. Tu vai chegar a Canaã eterna. Isso é a promessa de Jesus. Mas ele diz, retém o que tu tem, guarda, esconde. Esse tesouro em vaso de barro, sabe? Esconde, caminhando. E ao que vencer e guardar até o final as minhas obras, eu lhe porei sobre as... Isso aqui é a promessa de que nós reinaremos com Cristo no milênio. Todos os inimigos da igreja, tadinhos dele conosco. De fato, hoje não, mas de fato, naquele dia pós-glorificado, descendo do céu, a igreja gloriosa, poderosa, não vai ter inimigo certo. Porque é Jesus que está prometendo. Aqueles que guardarem as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Penúltimo versículo e fechando. E com a vara de ferro as regerá, serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi do meu Pai. 28. Dar-lhe-ei
Só para a gente entender tudo isso que foi pregado e fecharmos. Jesus, quando o profeta Isaías, outros profetas vão profetizar acerca do seu nascimento, Jesus é chamado de quê? Seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Atributos de quem tem o Espírito Santo de Deus. E Ele continua agindo assim com a sua igreja. Quando os magos veem, eles procuram que sinal no céu? Olha lá a estrela, é para lá, está nascendo o Filho de Deus. Lembra do que foi profetizado? Ele está vindo aí, ele está vindo aí. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sabe qual é a promessa de Deus aqui? E Ele já fez. E aí no reino milenar isso vai se completar. O próprio Cristo é a estrela da manhã. E Ele está dizendo em sua palavra, Deus dizendo: eu vou dar a vós o meu Filho amado, o meu único Filho, para fazer sabe o que por vocês? Para remir os vossos pecados, colocar-vos no lugar de santidade e dar o direito a todos vós de vida eterna. Parte dessa promessa se cumpriu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça em seus pecados, não morram subjugados, mas que tenham a vida eterna. Nos deu a estrela da manhã. Quando entendemos essa promessa e o que Ele fez na cruz do Calvário, nós praticamos 1 João 3,16. Nisto, no seu sacrifício, conhecemos o amor que Ele, o Senhor Deus, deu a sua vida por nós. Semelhantemente, virtude do Espírito, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos, servindo uns aos outros em amor, em paciência, com fé, com longanimidade, com primeiras obras, com mansidão, porque eu conheço as tuas obras. Eu aprendo o princípio da palavra de Deus: só podemos cobrar aquilo que nós fazemos, que somos. Jesus disse isso: quem quiser que alguém vos faça alguma coisa, façai-vos primeiro. Então Ele primeiro foi na cruz do Calvário, provou o seu grande amor. Nisto nós conhecemos o amor, em 1 João 3,16. E se valorizamos de fato o que Ele fez na cruz do Calvário, por ato de fé, valorizamos a graça em que estamos, servimos aos irmãos, somos igreja fiéis. E aí Ele encerra dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Jesus Cristo vem aí. Quem há de arrebatar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Não tem como Ele arrebatar aquele que não tem comunhão e compromisso com Ele. Você porventura aí no meio da rua, você sai catando alguém que tu não conhece, nunca viu a cara, nunca teve comunhão, nunca falou com ele. Você sai catando e leva para a tua casa? Não, né? Ninguém leva estranho para casa. Assim também é o Espírito Santo. Aquele que não tem comunhão com Ele, que fica aí abraçando os pratos de Jezabel, profanando as coisas de Deus, movidos pela idolatria, afundado numa prática do pecado. O Espírito Santo no dia do arrebatamento também vai passar direto, porque o atributo dele nesse momento do arrebatamento será justiça. Então que venhamos a aproveitar a oportunidade da porta da graça aberta. A porta da salvação está aberta e Jesus quer mudar o nosso interior.
Jesus, ele quer entrar, transformar, escrever o nosso nome no livro da vida, e a partir daí passarmos a termos obras, para estarmos diante dele com coerência, apresentando a ele, devolvendo a ele tudo aquilo que ele nos deu, para serviço da tua obra. A vida cristã, ela tem sentido, a vida cristã, ela tem propósito, a vida cristã, ela precisa ser progressiva. Tiago estabelece que quem pode crescer na graça, no conhecimento, quem pode fazer o bem e não faz, peca. Eu costumo dizer na minha turma de seminário o seguinte: se você não gosta de estudar a palavra, está correndo um sério risco, porque está descuidando da sua entrada no céu. Jesus estabelece isso, João 5,39. Examinar as escrituras, tendo cuidado de ter nela a vida eterna. Diga comigo, quem quer ir para a vida eterna, examina as escrituras. Aí ele completa: e são elas que de mim testificam. Diga comigo, quem quer conhecer Jesus, examina as escrituras. E quem não lê, descuida da vida eterna. E quem desconhece de Jesus, porque não ler as escrituras. Oséias estabelece, Oséias 4,6, dizendo: meu povo vai errante, porque não me conhece. Querido internauta, o Senhor Deus tem propósito de estabelecer o propósito de salvação na sua vida. Nós não estamos aqui nesta internet, neste culto em adoração ao Senhor por acaso. O Espírito Santo do Senhor conhece o seu íntimo. E se você clamar a Ele, confessar, partilhar a Ele suas dificuldades, Ele é fiel para te recompensar. Porque tu vai passar a viver uma vida de plenitude. Porque a perspectiva da vida eterna é que venhamos cantar aquele cântico que Paulo canta em Romanos 8. Depois de reconhecimento da justificação, da santificação, entregando uma vez a nossa vida a Cristo, passaremos a cantar: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acabou. Ah, mas o meu pecado não pode ser apagado. Ah, mas eu matei, eu roubei, eu prostituí. Não interessa. Interessa me dizer e estabelecer aqui que a Bíblia diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não especifica pecado A ou B. Ela diz que tão somente se crermos no poder do Evangelho de Deus para a salvação, todas as nossas dívidas são apagadas. Daqui para frente, vida nova em Cristo Jesus. E é isso que Jesus quer fazer por você, por sua vida, por todos nós que aqui estamos. Ele quer nos dar vida nova em progressividade até a sua volta. Querida igreja, que Deus vos abençoe. Que Deus preserve vossa fé em Cristo Jesus. Guarda o que tu tens. Guarda o que tu tens. Porque o Espírito Santo está falando à igreja. E uma forma que Deus, que Ele não perde o controle de nada, estabeleceu para nos tratar nesse momento, está aí a vontade permissiva de Deus. Ele está dizendo com isso: não estava orando? Vamos orar. Nós estávamos muito acomodados, por vezes dando desculpa a Deus: não tenho tempo, não posso, está corrido. Deus deu tempinho para todo mundo, né? Não tenho tempo, espera aí que eu vou te deixar em casa de quarentena. E se a gente ficar ainda murmurando e dizendo que não tem mais tempo para vir para a casa do Senhor, e como diz lá em Ageu, em Oséia, corroborando essa questão, deixando a casa do Senhor deserta, Deus vai dar um lockdown, vai dar mais tempo ainda.
Dá mais tempo ainda. Porque o clamor ali: até quando deixareis minha casa deserta? E Deus tem uma forma de tratar o seu povo para retornar ao primeiro amor, a prática do jejum, da consagração. Oséias estabelece, Joel 1:10, dizendo: o campo está assolado, a terra está triste, porque o trigo foi destruído. O mosto, a alegria no meio do povo se secou, e o óleo falta porque a gente não quer orar. Aí ele estabelece um clamor dizendo: vós, sacerdote, ministro do altar, apregoai o jejum, a consagração, porque eu quero estabelecer com vocês a minha ligação, a minha comunhão convosco. Até as crianças de colo, os que mamam, são proibidos de mamar. Até eles são convocados a fazer o jejum. Isso em Joel 1. Quando chega em Joel 2, Deus já abre dizendo, através do seu Espírito Santo: tocai a trombeta, a buzina em Sião, clamai em alta voz, porque o dia do Senhor vem e Ele virá. Depois que nós retornarmos todas essas práticas do primeiro amor, aí vem a perspectiva que a igreja está aguardando, que é o grande avivamento para o arrebatamento dos santos. Aí o profeta profetiza dizendo em Joel 2:28: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens terão sonhos, vossos velhos visões, profetizarão. Todos nós serviremos a Deus em unidade, em perfeita comunhão, em perfeita ligação. Não vai ter um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Não vai ter, só vai ser a plenitude da graça do Espírito Santo tomando conta do nosso ser e nos conduzindo à perfeita vontade dEle, como Ele sempre quis. Que Deus nos abençoe, que Deus nos preserve, que Deus nos guarde, que Deus estabeleça em vosso lar a salvação, a cura interior, a cura espiritual, a edificação, o consolo, e que Ele abra os seus olhos espirituais para que você possa ver que Deus está ainda te dando oportunidade e te ama muito, te quer, não somente de corpo presente, mas Ele tem proposta de salvar a tua alma, porque pós esta vida terrena, nós estaremos para sempre com o Senhor nos céus. Nos céus, a igreja vai ser tirada da terra, nós seremos arrebatados e moraremos nas mansões celestiais. Querido internauta, tem vaga para você, tem moradia para você. Deus quer também te levar à tua casa e à tua família. Então somente crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus.